Laílson, que é acusado aqui, a senhora conhece? Sim. Tá. Tem parentesco com ele? Sim, ele é meu irmão. Irmão da senhora? Isso. Tá ótimo. Veja, Crislaine, a rigor, pelo que dispõe o nosso Código de Processo Penal, que é a lei que regulamenta o procedimento, a senhora não é obrigada a prestar depoimento. Sim. Entretanto, uma vez que a senhora prossiga, insista em prestar esse depoimento, a senhora presta o compromisso legal de dizer a verdade. Em Sim. consequência, pode responder até por um crime de falso testemunho. Tá certo? Certo. Diante disso, prosseguimos? Sim. Tá, perfeito. Em relação à presença do Laílson aqui, enquanto a senhora presta depoimento, algum problema? Não, tranquilo. Não? Tá, eu acho que, em princípio, a senhora foi questionada ali, disse que não gostaria que ele estivesse, foi isso? Não Então ele pode acompanhar, né? Pode Tá. sim. Eu vou iniciar aqui a oitiva e pedir então para ele retornar ao plenário daí. Tá Tranquilo. bom? Tá, então presto compromisso legal de dizer a verdade, sou pena responder por um crime de falso testemunho. Quem conversa com a senhora a partir de agora é o Claudemir, que é advogado aqui do Laílson. Doutor, o senhor tem a palavra. Obrigado, excelência. Boa tarde, Crislaine. Boa tarde. Crislaine, o Laílson, ele trabalha no quê? O Laílson, ele trabalha numa panificadora lá no centro, uma lanchonete, na verdade, e trabalha de motoboy à noite em pizzaria e restaurante. Você sabe mais ou menos quanto que ele ganha? Isso eu não sei, doutor. Não. Tá. O Laílson, ele possui carro ou moto? Não, ele possui... Na verdade, ele possui uma moto, o carro não. Moto. Sabe a moto? Que moto que é? É uma CG, acho que é 150, preta. Certo. Você conhecia a vítima Jefferson, o vulgo Pajé? Na verdade, conhecia do bairro, né? Que a gente sempre morou no mesmo bairro. Você conhecia assim do quê? De vista ou de conversar? Ou... Não, de vista, de morar no mesmo lugar, de conversar nunca. Você conhecia ele como Pajé ou como Jefferson? Sempre como Pajé. Como Pajé. Nem sabia que o nome dele era Jefferson, fiquei sabendo isso. E o filho dele, do Pajé, você conhecia, o Raul? Conheci também. Você soube de algum comentário lá que o Pajé era traficante de drogas, o filho dele também? Então, na verdade, isso a vila inteira comentava, né? Era comentário que rolava no bairro. Então, se ele era ou não, eu não posso afirmar, mas era o comentário que todo mundo falava. O seu irmão, ele recebeu alguma ameaça? Você ficou sabendo se ele recebeu alguma ameaça desse Pajé? Então, na verdade, eu soube depois do processo. Até então eu não sabia. Mas depois do processo eu soube algo referente a isso que rolou. Você soube o quê, particularmente? Na verdade, foi uma ameaça que ele fez no Facebook, algo parecido. Não sei a fundo, que eu não me aprofundei a saber disso. Você sabe se seu irmão tomou conhecimento dessa ameaça ou não? Não sei lhe dizer. Tá. Você sabe que seu irmão está sendo acusado aqui da morte do Pajé, né? Sim. Tá. Você sabe o motivo que estão acusando ele? Na verdade, assim, já teve uma acusação antes dessa, que foi a dessa do Raul, né, que era filho do Pajé, que realmente a mesma pessoa que vem acusando meu irmão, que é a Vanessa, ela está novamente acusando. Eu creio que seja uma perseguição dela, por parte do que, eu não sei. O Laílson, ele tinha algum receio assim dessa vingança por parte do Pajé? Para mim, ele nunca comentou nada. Não sei se tinha, mas ele estava até querendo ir morar na praia. Eu não sei se por conta disso. Mas para mim, ele nunca chegou a comentar nada. Sobre a morte do Pajé, você lembra o dia que aconteceu, datas? Na verdade, data exata eu não lembro. Eu fui me aprofundar mais depois que houve a audiência, né, que meu irmão foi preso, para a gente estar relembrando exatamente o dia, o que foi que aconteceu. Eu lembro exatamente que foi numa sexta-feira, que até eu estava desempregada, não estava trabalhando, e nesse dia, por acaso, o Laílson também passou mal. Ele estava, acho que se eu não me engano, era a gripe que deu. Aí ele ficou em casa. De noite, eu tenho a total certeza que ele estava em casa. Agora, durante o dia, eu não sei, porque eu não fiquei o dia todo em casa. Você sabe que horas aconteceu o fato? Não, foi ao anoitecer. Tá. Ficou sabendo desse fato através de quem?
Na verdade, saiu reportagem, né? Saiu reportagem, saiu comentário na vila, porque ele era uma pessoa bem conhecida na vila, né? A senhora chegou a ver o vídeo da ação dos atiradores? Sim, vi sim. A senhora viu por onde? Eu vi na audiência que eu já tive, vi pela reportagem também, vi a WhatsApp também. Encaminharam para a senhora esse vídeo por WhatsApp? Sim, se eu não me engano, eu acho que sim. Mas quem encaminhou, senhora? Não me recordo. E por que encaminharam? Também não sei, porque na verdade era uma pessoa conhecida, esse vídeo rolou pela vila toda, né? O seu irmão tem algum apelido? Não. O seu irmão teve algum acidente de moto? Sim, teve. Você sabe me dizer quando que foi isso? Ah, exatamente a data, não lembro, mas eu acho que uns 4, 5 anos atrás. Ele teve uma fratura exposta na perna, ele trabalhava de motoboy, aí teve uma fratura exposta, se eu não me engano, na perna direita dele. Certo, foi hospitalizado? Sim, ficou internado, usou gaiola, tudo, ficou um bom tempo acamado. Tá. Ele tem dificuldade para andar? Sim, inclusive ele até manca de uma perna. A senhora disse que visualizou o vídeo tanto pela imprensa, né? Sim. Como em juízo aqui, quando a senhora foi ouvida, né? Sim. Pediram o que para a senhora quando mostraram esse vídeo? Perguntaram para a senhora se reconhecia alguém? Perguntaram se eu reconhecia, se naquele vídeo dava para me reconhecer meu irmão. Mas aquele vídeo é um vídeo que não dá para ver nada. Tá, e nesse vídeo você sabe mais ou menos o que aparece nesse vídeo de pessoas? Na verdade, o que dá para ver ali que são 3 pessoas. É só isso que aparece. Que fazem o quê? Correm. O que aparece é 3 pessoas correndo. Tá. O seu irmão teria condições de correr da forma que aparece naquele vídeo, com essa perna dele? Não. Eu creio que não. O seu irmão tinha algum desentendimento com a vítima? Que eu saiba, ou com a não. família da vítima? Que eu saiba, não. A senhora falou sobre uma relação anterior de um outro processo? Sim. Que o filho da vítima faleceu? A senhora tem conhecimento disso, né? Sim, sim. Daí a senhora falou que pode ser o quê? Uma perseguição, na verdade, da família. Porque ele até foi para júri novamente, que nem ele está indo agora, só que ele foi absolvido, foi comprovado que não foi ele, e agora, novamente, ele está indo para júri de novo. A senhora conhece a mulher do pajé, a Vanessa? Conheço. De como? De morar no mesmo local. Que a gente sempre morou no mesmo local. O seu irmão, quando ele foi preso agora, ele estava em casa? Sim. Eu estava em casa com ele, eu e minha filha. Sem mais perguntas, Excelência. Ministério Público, alguma pergunta? Sim, excelência. Boa tarde. Boa tarde. A primeira pergunta que eu faço para a senhora, para ser muito direto. Aquele dia, então, a senhora falou que ele permaneceu em casa com você a noite inteira, é isso? Sim. Certo. A senhora também já falou... O seu irmão, quando foi ouvido aqui na fase de juízo, ele declarou que a sua mãe mostrou para ele as ameaças que a vítima teria feito para ele via Facebook. Uhum. A sua mãe morava com vocês? Não, minha mãe mora na praia. E ela não mostrou para você essas ameaças só para ele? Ele não contou para você sobre essas Para mim, ameaças? ela não chegou a falar nada, não comentou nada para mim. Mas ele contou para você alguma coisa sobre isso? Não, também não. Ok. Me conta uma coisa. A senhora estava em casa também quando a senhora foi... Isso é já a versão que a senhora deu em juízo, né? Que a senhora contou que estava junto com ele o tempo todo. Sim. A senhora estava em casa quando foi feita a busca e a prisão do seu irmão, certo? Sim. A senhora lembra também que foi apreendido vários celulares na casa, certo? Sim. Dentre eles o que a senhora utilizava, certo? Sim. A senhora lembra as conversas que tem nele? Na verdade, era um celular que eu já não usava. Mas porque... que tinha... Não.
Bom, eu vou mostrar Era para um a senhora que a senhora usava porque tinha áudio da senhora conversando. Sim, era um celular que eu já não usava há algum tempo. Mas no dia do crime tem áudio da senhora falando. Depois eu vou mostrar os áudios para a senhora. Ah, sim, tudo bem. Então a senhora usava esse celular, é um Motorola? Na verdade, não usava. Era um celular que estava estragado, ele estava quebrado. O meu celular de uso... Então ele cria áudio sozinho, com a voz da senhora. Era um celular que eu usava há algum tempo atrás. Eu não usava mais esse celular. Pois é, aí me conta uma coisa. Nesse celular especificamente, e eu tenho aqui as conversas inteiras, inclusive os áudios, vou mostrar para os jurados, para mostrar que a senhora está mentindo, né? Tem conversa da senhora com uma pessoa chamada de irmão, ponto e vírgula, tio. Sim. Sabe quem é essa pessoa que a senhora identificava no celular com esse nome? Sim. Quem é? Meu irmão. Quem é o seu irmão? Meu irmão mais velho. Qual é o nome dele? Douglas. Douglas. Nessa conversa, vocês falam exatamente sobre a morte do pajé no momento que fico sabendo dela. Era 10 horas da noite. Sim. E nessas conversas, entre outras coisas, você dá gargalhada, dá risada, dá felicidade. Não, eu lembro perfeitamente dessa conversa. Troca fogos de artifício. Não. Passar o áudio, a senhora vai me dizer se não tem. Então, Tudo bem, eu lembro perfeitamente dessa conversa. Ele perguntou para mim se eu sabia o que tinha acontecido. E aí? Eu falei que não sabia. Aí ele comentou dessa morte do pajé. Certo. E perguntou para mim, Crislane, você tá onde? Eu falei, acabei de vir na casa de uma amiga. Ah, você não tá mais em casa, então. Desculpa. Não, até o horário antes do acontecido eu estava. Entendi. Até o horário antes do acontecido eu estava. Depois que ele me mandou essa mensagem, eu não estava. Eu estava na casa da minha amiga, que é do lado da minha casa. Ah, certo. Aí a senhora tentou ligar pro pajé, pro seu irmão falar com ele. Não. Tem ligações do teu celular pro seu irmão também. Não, eu mandei mensagem pro meu irmão. E tentativa de ligação também. Não. Então tá. Me diz se essa voz aqui não é sua. A voz é sua? Sim. Estão ouvindo? Essas coisas aí que você me mandou foi foguete? Laílson foi foguete? Laílson soltou foguete. A senhora lembra dessa conversa também? Não. A senhora reconhece a voz. Sim. Quer que eu passe de novo para a senhora ouvir a voz? Porque nesse momento dessa conversa, depois eu vou mostrar tudo para os jurados as mentiras, a senhora recebeu essa conversa aqui, senhora. Esse áudio aqui. Mas mostra o contexto da conversa. Tudo. Não, vou mostrar tudo Sim. tudo para os jurados. Sim. Da senhora me interessa só se a senhora confirma que a voz é da senhora e quem era o interlocutor que a senhora falou que é seu irmão mais velho. Sim. Por que a senhora ficou tão feliz com a morte do pajé? Porque era uma pessoa que talvez ele poderia fazer algum mal pro meu irmão. Ué, mas ele fez algum mal pro seu irmão uma vez? Não. Mas a senhora acabou de falar Mas que não tinha. através do que ele falava, ele poderia ter feito. E isso aqui que ele passou para você? Isso daí não foi foguete que ele soltou. Esses são os áudios que você recebeu do Sim, Ed. do meu irmão mais velho. Isso, e aí que você vem e pergunta se foi os foguetes, se o Largo soltou os foguetes com a moto. Sim, porque Porque o quê? pode ser que ele teria soltado foguete por... não sei. Aí você fala exatamente as... Sim.
Então como é que a senhora fala que não que se estava com o acusado daquela Eu dos falei fatos? que estava na casa da minha amiga, liguei para ele para saber se realmente era isso que tinha acontecido. Tanto que ele não me Certo. E atendeu. por que esse irmão falou que para ele o Laís falou que não Tá, estava em e casa? você viu o comentário ali que ele fala que foi a polícia que No matou? primeiro momento, sim. Sim. Depois ele fala que não foi a polícia coisa nenhuma. Não, o que ele passou para mim que foi a polícia que Quer matou. ouvir? Pode pôr. Como? Vou botar de novo. Disse que não foi. De começo ele passou pro o primeiro áudio que ele manda. Foi a polícia que matou. Aí o interlocutor fala. Pergunta para você. Você conseguiu falar com lá? E aí você responde para ele. Oi? Não, eu estou perguntando para ela, porque depois eu vou mostrar para vocês a conversa tudo certinho, no contexto bonitinho, uma atrás da outra. Porque para mim o que importa para ela, porque ela está tinha negado conversa, que estava em casa, eu estou mostrando para ela que ela está mentindo. E eu quero que ela Não estou mentindo. Eu falei que eu estava com ele ao anoitecer até o horário do acontecido. E aí Depois eu fui meu irmão responde para você, digitadinho, dizendo eu consegui falar com ele também. Diz ele que estava num jogo de futebol. A senhora não lembra de ter visto essa conversa? Não. Então tá. Vou mostrar para os jurados também que tem essa conversa exatamente mostrando isso. Sim. Tá bom? Yes. Eu não estou escutando. Vou botar de novo. Quando ele confirma que o pai já morreu, aí você repete, então, tomara que seja mesmo. Deus é pai. Sim. Ué, se era uma pessoa que pretendia fazer mal para minha família, eu, com toda certeza, antes que ele fizesse mal para minha família, eu desejo mal para ele. Não que eu vá fazer, mas pela minha família, sim. Eu desejava o mal para ele. Uhum. Entendi. Porque até então ele era uma pessoa criminosa, ele já foi preso várias vezes, já matou muitas pessoas, já foi preso por vários... E o seu irmão também nunca matou ninguém? Não. Mas foi acusado de várias. Ele nunca matou ninguém, nunca comprovado. Nunca foi acusado de matar o Acusar Felipe. é uma coisa, doutor. Agora, você ser comprovado que você fez é totalmente diferente. Certo. Ele nunca foi acusado de matar o Raul. Ele foi acusado. Ele nunca foi acusado, condenado por tráfico de droga. Não. Ele não foi preso com tráfico de droga, com Que eu drogas. saiba, não. Ele não está usando tornozeleira por causa disso. Que eu saiba, não. Ok, então tá. Aí eu vou mostrar para os jurados que você está mentindo em relação a isso. Não, isso é pelo menos o que eu saiba. Certo. Me Tudo conta uma bem? coisa, a senhora foi testemunha do seu irmão também em algum outro processo que ele respondeu por homicídio? Eu fui chamada, mas não fui ouvida no do Raul. No do Raul, não. Não. E no do Felipe? No do Felipe, eu nem sei se teve acusação dele. Pelo menos o que o advogado me passou, que ele foi somente escutado, porque ele presenteou, sendo que o James já foi até para... O seu irmão estava no local do crime, mas presenciou o que aconteceu. Oi? No caso do Felipe, o seu irmão estava na cena do crime. Não, ele foi chamado para depoimento, para depor. Aham. E ele somente isso, tanto que o James já foi até para júri e já não tem, o Lailson não tem mais nenhum envolvimento nesse caso. Vou repetir a pergunta. A senhora foi testemunha do seu irmão nesse processo do júri? Não. Ou não foi? Tá. Não fui. A senhora não foi ouvida e não falou que seu irmão passou na casa da senhora e contou que tinha visto a briga do Felipe com as meninas? Não, do Felipe não. Ok, não falou isso. Ok. Entendi. O seu irmão foi, numa busca e apreensão que foi feita, o seu irmão ele foi apreendido com cocaína, lá em São José dos Pinhais. O seu irmão morava lá, tinha uma casa lá, o que era lá em São José dos Pinhais? Eu não sei. Você conhece? Não, disso eu não Quanto soube a tempo- respeito. Quanto tempo depois que seu irmão foi liberado, aconteceu a morte do pai Géssio?
Não de data Mais ou menos. exatamente. Não precisa, eu sei que a senhora não é muito boa de data. Vamos lá. Quanto tempo do quê? Mais ou menos, ele estava preso por causa da suspeita da morte do Raul, certo ou errado? Ele estava preso do júri do Raul. Aí Daí ele foi solto. Acabou sendo absolvido, no Sim. final das contas. Aí ele foi solto. Quanto tempo depois aconteceu a morte Não sei, doutor. Não sei lhe falar. Não sabe dizer. Não sei dizer. Entendi. Não sabe dizer. A senhora falou que a testemunha número 1, que no caso a senhora sabe quem estou falando, né? Que é a esposa do pajé. Ah, A Vanessa. senhora falou que sempre morou na vila, que vocês conhecem desde sempre ali. Sim, Então ela conhece bem vocês. sim, Vocês sempre moraram juntos. sim, Você, o seu irmão. sim. Então posso presumir que se vocês conhecem desde sempre, desde pequenas ali, ela também conhece desde pequena o Laílson. A gente sempre morou no mesmo Sempre local. conviveram. Qual que é a Sim. distância da casa de vocês? 2 quadras. Eles moravam sempre na Laranjeira e a gente sempre na Amarelândia. Ok, entendi. A senhora, quando foi ouvida na delegacia, em juízo, o juiz perguntou, a defesa pediu para a senhora olhar o vídeo, e a senhora olhou e falou assim: a depoente não reconhece o réu ou qualquer outra pessoa, que apesar da qualidade do vídeo, se fosse o réu, reconheceria. Ou seja, a senhora diz que viu e que diz que o vídeo era ruim, mas se fosse o réu, a senhora reconheceria. Eu queria que a senhora me identificasse sob que parâmetros a senhora teria, no caso, partindo do pressuposto que a senhora disse que reconheceria, para reconhecer que o Laílson era o Laílson no vídeo de má qualidade que a senhora disse que viu. Na verdade, não que eu reconheceria, mas meu irmão manca de uma perna. Nunca que ele correria igual aqueles rapazes correm no vídeo. Isso é óbvio para quem conhece ele. Ah, é óbvio. Sim. É óbvio. Excelência, eu acho que da minha parte, em relação a esta, eu estou satisfeito, Excelência. Obrigado. E o conselho de sentença, alguma pergunta? Estava na casa da vizinha, da amiga vizinha, tentou ligar para o irmão que o réu estaria na casa ao lado. E depois retornou à casa, na hora do suposto crime, ela retornou e estava com o irmão em casa. Mas ela disse que mandou depois, mandou mensagem para ele nesse momento. Se ela estava em casa com o irmão, por que teria mandado mensagem? Não, nesse momento do acontecido, eu estava na casa da minha vizinha, que o meu irmão mais velho me mandou a mensagem. Tá. E que hora você manda mensagem? Na verdade, o horário que ele mandou a mensagem foi bem depois do horário do acontecido. Não foi exatamente no mesmo horário do acontecido. Certo? Pelos demais? Uma pergunta? Acho que só providenciar o microfone daí, por favor. Senão a gente não consegue captar o áudio. Eu queria perguntar pedir para o promotor, que ele falou que tinha um áudio em que afirmava que a vítima estava jogando futebol, alguma coisa assim. Você pode reproduzir para mim, por favor? Tá. Na verdade, a senhora quer ter acesso ao áudio, é isso?
Isso, para ele reproduzir? Será que é possível? Não, eu acho que até pode reproduzir, mas... Não, o áudio, ele responde ao áudio dela perguntando e ele responde escrito dizendo que falou com ele que ele está jogando. Daí, na verdade, pelo que o promotor está dizendo aqui, é porque assim, só para esclarecer, né, os celulares foram apreendidos e é encaminhado para o estudo criminalístico, eles extraem todo o conteúdo. Né, o que compreende daí, enfim, arquivos de áudio, vídeo. Na minha explanação eu vou mostrar certinho para vocês. Eu pensei que fosse por áudio, por isso que eu perguntei. Depois, na minha fala, eu vou mostrar para o senhor certinho todo o diálogo, a sucessão das mensagens, o que tem, como responde, tudo certo. Mas, de qualquer maneira, perguntas para que a testemunha responda, aí não tem isso. Tá. Os demais, alguma pergunta? Não? Tá, perfeito. Grislaine, preciso esclarecer um ponto aqui. O local em que a senhora disse que estava é a sua casa, é isso? O local... por ocasião da morte aqui da vítima, né? Sim, Que é a sua casa. Quem é que morava com a senhora nessa época? Eu, meu irmão e minha filha. Tá, moravam uns 3, então... Só para corrigir, desculpa. A resposta dele é áudio sim. Se quiser, perfeito. eu passo, se quiser, para ver. Na verdade, a senhora era só esclarecimento ou a senhora que ouviu o áudio, é isso? Você pode colocar, é curtinho, né? Sim. É que tá no notebook dele, mas de qualquer maneira, assim, o áudio que eu coloquei, ele diz assim, ele estava jogando bola, né? É um áudio curto, mas de qualquer maneira também, por ocasião dos debates, o promotor de justiça pode exibir todo o material, né? E também, se necessário for, depois da exposição do promotor da defesa, também os senhores e senhoras podem pedir à vontade, a gente pode mostrar todo o material, não tem problema. Tá certo? Mas assim, e só para finalizar aqui da minha parte, então morava a senhora... o próprio acusado, Laílson, e a filha da senhora, é isso? Minha filha, isso. Ela tem que idade? Minha filha tem 13 anos. Tá. Em que horário que a vítima foi morta? O Pajé? Não sei o horário. Tá. Como que a senhora sabe... Eu sei que foi ao anoitecer. Tá, mas como é que a senhora sabe que no momento em que em que a vítima foi morta, a senhora estava em casa junto com o acusado? Entende o que eu quero dizer? Na verdade, o momento que eu soube da morte era ao anoitecer, que eu tinha acabado de ir para casa da minha amiga, que foi onde o meu irmão mais velho me mandou mensagem. Tá, que é o Douglas. O Douglas, isso, que está lá, irmão tio. Tá, e o Douglas mora onde? O Douglas mora em outra vila. Tá, então a senhora soube da morte do Pajé pelo Douglas, é Sim. Isso? Tá, a senhora sabe dizer como é que o Douglas ficou sabendo? Por vídeo do WhatsApp, né? Que daí espalhou-se o vídeo para todo mundo. Mas qual vídeo? Esse vídeo das câmeras de filmagem. Tá. É porque, veja, esses vídeos da câmera de filmagem, eles foram recolhidos depois pela Delegacia de Homicídios, né? Depois que chegou, enfim, a criminalística. Tudo. Mas foi um vídeo que correu no mesmo dia. Entenda, só um minutinho, Cris. Vou concluir o raciocínio e daí a senhora me responde. Ele não foi de imediato, né, disponibilizado, até porque quem recolheu esses vídeos, ou melhor, quem extraiu essas cópias, né, das câmeras de segurança foi a Polícia Civil. Sim. Né, depois que a criminalística chegou, depois que foi encaminhado. E aí, quer dizer, não foi de imediato. Né, eu posso até verificar... Pela ordem, excelência. Pela ordem. Esses vídeos foram para a imprensa direto. Foi para a imprensa, tanto que foi para o WhatsApp. No momento, ele chegou... Minutos depois do crime, esse vídeo já caiu na rede de imprensa e já foi jogando. Ele foi um vídeo que circulou muito rápido. Tá, não, é justamente esse o ponto, né? Na verdade, a disponibilização do vídeo foi no momento subsequente, ainda que tenha sido um período curto, certo? Sim. Que depois foi coletadas as imagens, aí tudo bem a imprensa, o que foi noticiado. Foi a partir dessas imagens que a gente soube do acontecido. Tá, entendi. E aí, quem que encaminhou essas imagens para a senhora? Então, na verdade, a primeira imagem que me mandou, se eu não me engano, foi até uma amiga minha, a Carme. Aí depois, muita gente me mandou no WhatsApp. Tá, perfeito. E aí, quando a senhora recebeu, a senhora estava onde? Na casa da vizinha? Isso. E nesse momento, o Laílson estava onde? Então, foi aonde que eu liguei para ele, tentei falar com ele, daí foi aonde ele falou que estava vindo estava jogando bola. Não. Mas ele... Foi o que o meu irmão mais velho me falou, que ele estava saindo do futebol. Eu falei, eu não consegui falar com ele. Aí foi onde o Douglas falou, eu consegui, ele acabou de falar que tá saindo do futebol. Até o momento que eu saí de casa, ele estava com gripe e não tinha ido trabalhar. Tá, mas Crislaine, é que veja, eu entendi aqui a narrativa da senhora, mas, como eu disse, eu preciso de um esclarecimento para ser mais pontual. Sim. A senhora se recorda que a senhora foi vendo uma audiência que nós conversamos.
Sim. E a senhora disse, em poucas palavras aqui, que não se recordava o dia certo da morte, mas que o réu estava em companhia da depoente em casa. Foi o que a senhora disse. Sim, até o momento que Crislane, veja, eu vou pedir de novo para a senhora, eu vou concluir o raciocínio, daí eu faço a pergunta, a senhora responde. Porque se a senhora, toda vez que eu for falar, a senhora começar a falar, vira... entende? Desculpa. Aí também quando a senhora for responder, a senhora responde e a gente escuta, né? Vamos lá. Aí a senhora disse então que estava na companhia dele em casa. Né? Não deu mais detalhes. Hoje, quando o promotor de justiça perguntou para a senhora e exibiu alguns vídeos que a senhora, pelo menos nesse momento, reconheceu que foi a senhora que encaminhou, foi encaminhado pela senhora, áudios, né? Perdão, não vídeos, áudios, a senhora disse, não, mas eu estava na casa da vizinha. Né? Agora a senhora está me dizendo que quando tentou ligar para ele, em verdade, ele estava jogando futebol. Então, o que a gente precisa saber aqui é o seguinte, né? De que horário que a senhora ficou com o Lailson, né? Se ele saiu, ele foi para onde, né? E qual foi o período que a senhora ficou na sua vizinha. Porque, veja, o momento do crime aqui, na verdade, se verificar as imagens, é coisa de poucos segundos. Sim. Né? Então, uma noite, na verdade, ele tem... isso aconteceu vamos pensar aqui, aconteceu no dia outubro de 2021, né? Mas vamos chutar aqui que tenha anoitecido longe, 8 horas da noite. Sim. Né? Quer dizer, a noite até amanhecer é um período bem extenso, né? Dá para a pessoa pegar e sair de Curitiba e chegar em outro país, quem sabe, né? Sim. Então, é justamente esse o ponto. Eu preciso que a senhora esclareça aqui, se a senhora souber dizer. Se a senhora disser, eu não tenho condição de afirmar, ok, é outra coisa. Né? Não, na verdade, o horário... Eu não tenho como afirmar o horário que eu saí de casa. Eu sei que foi ao anoitecer. Ele estava em casa até o horário que eu saí. Até o horário que eu fui na minha colega. Ele estava em casa. Depois desse horário, foi depois que o meu irmão me mandou a mensagem, o ato já tinha ocorrido. Aí eu não sei ele dizer se ele estava lá em casa até tal horário que ele me ligou, porque eu não estava em casa. Tá. Então eu não sei afirmar esse horário. Isso que eu estou lhe passando. Mas até o anoitecer, até o momento que eu saí de casa, ele estava em casa. Tá. Só o microfone dele liga, por favor. Se o senhor assistiu o depoimento dela prestado em juízo, ela fala claramente e deixa bem claro na versão dela de que aquela noite ela estava o tempo todo com a vítima, ela tinha passado mal, que inclusive ela nem tinha ido trabalhar por causa disso. E tinha não tinha nem ido trabalhar. Não, eu não trabalhava. Eu não tinha ido trabalhar e tu tinha ficado que ele estava mal em casa. Ele ficou o dia todo em ordem, casa. excelência, ela não estava a noite inteira em casa, não. Não ficou a noite inteira com ele. No depoimento em juízo, ela não fala que eu não falo que estava a noite inteira. Não, ela não fala que ficou a noite inteira com ele. Estava com o réu no momento. Não, o senhor pode voltar no meu depoimento que eu não falo isso, não. A noite inteira, não. Vamos lá, pessoal. Eu vou pedir a gentileza novamente, né? O propósito aqui é para que se façam perguntas, a testemunha responda e que a gente não mas se quiser voltar lá no meu depoimento, pode voltar. Veja, é a terceira vez que eu peço a gentileza para a senhora, na próxima. Eu estou tentando ser... Tudo bem. Enfim, manter aqui o bom trato com todo mundo. Só que eu não posso a todo momento as pessoas falarem mais alto do que eu, certo? Senão vira uma grande confusão. Não é por aí que a gente tem que conversar. Então, como é a terceira vez, eu digo que vai ser a última. Eu peço que ninguém me interrompa a partir de agora. Crislane, em relação a esse ponto, ok, a gente pode depois pegar e verificar aqui o seu depoimento e audiência, até contrastar com o que a senhora disse, a partir também dos seus registros no telefone celular, sem problema algum. Para finalizar de minha parte, a senhora, respondendo ao promotor de justiça, disse que comemorou aqui a morte do pajé porque ele poderia fazer algum mal para o seu irmão ou para a sua família, certo? Sim. Tá, perfeito. Que tipo de desentendimento que o seu irmão tinha com a vítima pajé para levar a senhora a esse pensamento, essa conclusão, essa comemoração? Na verdade, não que ele tivesse algum desentendimento. Na verdade, é pelo fato da família sempre achar que meu irmão teria algo a ver com a morte do filho dele. Isso sempre eles acharam. Então, esse fato me faria sempre ter medo, pensar que a pessoa poderia fazer algum mal para o meu irmão. Somente por isso. Tá ótimo. Eu não tenho mais perguntas, Crislane. A gente encerra por aqui. Obrigado, tá bom? Lailson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Nome completo do senhor, qual que é? Lailson dos Santos de Araújo. Tá. Lailson, meu nome é Thiago, sou juiz de direito, sou responsável aqui por presidir esse julgamento, tá certo? Faremos agora seu interrogatório. O seu atual endereço qual que é? Rua Marilândia do Sul, 516. Tá. Qual que é o bairro? Alto Boqueirão. Aqui em Curitiba, né? Isso. A sua profissão? Eu sou motoboy de noite e trabalho no pão de queijo de atendente. Tá. O senhor está preso há quanto tempo?
1 ano e 3 meses. Tá, e quando em Liberdade o senhor estava empregado? Sim. Tá, renda mensal aproximada, quanto é que o senhor ganhava em média por mês? Um salário mínimo. Tá, perfeito. Chegou a Registrado, né? E fora do motoboy de noite. Tá, então no serviço registrado tinha um salário mínimo e Salário depois mínimo. tinha mais as taxas, que chama isso? Taxa por entrega. Aham. E no total rendia quanto, mais ou menos, tudo? Ah, de motoboy não tem direito assim a total, porque tem dia que você entrega bastante, tem dia que não. As bases, às vezes 120, 130, às menos uns 60, 70 reais. Isso por dia, isso, na diária? Isso, das entregas. Tá, perfeito, entendi. Chegou a frequentar a escola, Leilson? Sim, Até que série? até a 5ª. Tá, o senhor tem que idade hoje? 32. É casado? Não, Tem filhos? não. Tá, afora esse processo criminal, tem ou já teve outros? Só esse e mais um. Tá, por qual crime? Posse de droga. Tá, ok. Eu verifiquei aqui, Leilson, sucessório criminal, que o senhor respondeu uma ação penal por crime de resistência e houve uma absolvição por um fato que aconteceu em 2017, você recorda? Isso, aham. Tá, na sequência, o senhor respondeu também uma ação penal por homicídio qualificado por um fato que aconteceu em junho de 2019 e no final aqui também consta uma absolvição. Sim, esse outro eu virei testemunha, né? O primeiro foi do Raul, né? Que eu fui absolvido. Isso, é. Esse Isso, eu fui 2019 absolvido. que era o creu do Raul, Isso, né? Tá, perfeito. Vamos em frente. Aí o senhor tem aqui uma ação penal por tráfico de drogas, primeira vara criminal de São José dos Pinhais, com data do fato em 2020, agosto de 2020. Né? E na sequência que eu verifico aqui, houve uma condenação em primeira instância e quero crer que está em grau recursal, é isso? Tá em recurso. Tá. Uma condenação de 5 anos por enquanto em primeiro grau, é isso? Isso. Aí tem aqui uma ação penal da primeira vara do plenário, está em segredo de justiça, não consigo verificar o que é, o senhor sabe dizer? Acho que eu virei testemunha, né? Da morte do Felipe. Tá, eu já consulto aqui, a gente já verifica o que é. Aí o senhor tem uma lesão grave aqui, primeira vara descentralizada do Boqueirão, com data do fato em 2019, se recorda? Lesão grave. Primeira vara descentralizada do Boqueirão. Né, na verdade, acho que a data aqui corresponde à mesma data em que, deixa eu ver, 5/6/2019. Quer que eu explique, Celeste? Pode falar. É que foi desmembrado. Desmembrado, eles fizeram uma ação para apurar a lesão corporal na vítima que estava junto. E homicídio. Isso, tá. Então seria em decorrência aqui do mesmo fato pelo qual o senhor foi absolvido pelo homicídio, né? Ah, sim. Aí, em sequência aqui, tem uma anotação que diz respeito justamente a esse processo de julgamento no dia de hoje. Uhum. E aí outras anotações aqui que dizem respeito, né, a desdobramentos aí desses processos que já foram citados, né? Em relação à acusação, o senhor tem conhecimento? Não entendi. Em relação à acusação aqui do dia de hoje, o senhor tem conhecimento, né? Que estão me acusando dessa morte, sim. Tá. Conversou com o seu advogado? Sim. Tá, então, Laílson, a partir de agora não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser, pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicá-lo. Só que, por outro lado, é o momento que o senhor tem para dar a sua versão a respeito do que aconteceu. Isso que consta que for verdade, o senhor admitir, confessar, e em caso de condenação, essa pena pode ser atenuada, ok? Diante disso, tem interesse nas perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Pode perguntar. Tá, a pergunta que se faz nisso é bem simples. Diz aqui que no dia 8 de outubro de 2021, por volta das 8h30 da noite, 20h30, em via pública, na Travessa Polizu, em frente ao número 83, bairro Juvevê, aqui em Curitiba, o senhor, juntamente com outras 3 pessoas que não foram identificadas, teriam aqui matado a vítima Jefferson Santana, e segundo diz o Ministério Público, né, fizeram isso mediante disparos de arma de fogo. Basicamente é uma acusação aqui de homicídio qualificado. As qualificadoras que tem aqui é do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, porque teriam surpreendido ela enquanto chegava ali num veículo. E, além disso, a motivação aqui do crime que seria torpe. Isso porque o senhor teria sido denunciado por um crime de homicídio que vitimou a vítima Raul Santana, que era filho da vítima, isso em 2019. E aí, após ter sido processado, o senhor foi absolvido. Né, conjuntura, então, causou revolta à vítima. E aí, a partir disso, ele teria, então, proferido ameaças contra o senhor em rede social. E aí, para se vingar dessa ameaça, então, o senhor teria matado ela. Né? Basicamente, é essa acusação aqui. Esse fato é verdadeiro? É falso? Verdadeiro como assim? Que eu matei ele? Isso, é. Não. Não? Não. Tá. O que é que houve aqui nesse episódio, Laílson? Nesse episódio onde que eu tava? Em relação à morte aqui do Jefferson, né? Nesse dia, acho que era uma sexta-feira, eu acordei ruim.
Daí tomei uns remédios, liguei pra minha patroa falando que eu não ia trabalhar, porque eu tava ruim, né? Podia ser Covid, alguma coisa. Daí fiquei em casa o dia inteiro, daí tomei uns remédios, daí de noite uns amigos meus ligou pra mim lá no jogo de bola, ver os pés jogar bola lá, e eu fui lá. Tá, o senhor morava onde nessa época? No Boqueirão, Tá, mas em qual endereço? nesse mesmo cômodo que fui preso. Tá. Esse mesmo endereço que o senhor declarou aqui hoje, é isso? Isso. Tá, quem é que morava com o senhor nessa época? Eu, minha irmã e minha sobrinha. Tá, a sua irmã que o senhor refere é a Crislaine, né? Isso. Que foi ouvida aqui no dia de hoje. Sim, senhor. Tá, ok. Aí o senhor disse que estava mal porque imaginou que estava com Covid, é isso? Isso, acordei com febre, meio vomitando, ruim. Daí eu liguei pra minha patroa e falei que eu não ia trabalhar nem. Porque daí podia ser, daí eu tomei um remédio, dormi, daí dei uma melhoradinha e fui ver uns amigos meus jogar bola. Tá. Onde que o senhor foi ver esses amigos jogarem bola? Mais ou menos dá uns 2 quilômetros ali perto de casa, lá perto do cemitério do Boqueirão. Lá. Tá, e era o que? Era uma quadra, um campo de futebol? Uma O que era? cancha de sintético. Sintético? Isso. Tá, o senhor não foi jogar futebol então? Foi Não, eu só fui acompanhar o ver. jogo. Tá, e que horário que foi isso? Se eu saí de casa mais ou menos umas 8h10, 8h15, eu acho. Tá, e até então quem é que estava em casa com o senhor? Tava sozinho. Tava sozinho? Agora, de noite, sim. Tá, aí o senhor saiu para ver esse jogo de futebol e retornou em que horário? Não lembro que horas, bem certinho que horas que era. Tá, mas o jogo de futebol durou quanto tempo? É uma hora, né? 40 minutos? Que é o aluguel da cancha, é isso? É isso, Tá, e depois que terminou ali, o senhor saiu 8h15 de casa, que o senhor disse, Voltei certo? pra casa. E aí foi até a cancha, que ficava, o senhor disse que 2 quilômetros? 2 quilômetros, mais ou menos. E o jogo era que horas aí? Era das 9h30, 8h30, alguma coisa assim. 8h30, das 9h30, 8h30 às 9, 9h30, alguma coisa assim. Tá, não e aí lembro certinho. Tá, mas aí quando finalizou o jogo, né, 9, 9h30, o senhor fez o quê? Ficou lá com seus amigos, voltou pra casa, foi pra outro lugar? Não, já acabou o jogo, eu já fui embora, né? Peguei minha moto e fui embora. Tá, quem que eram os amigos que estavam jogando lá? Quem é que chamou o senhor? Tinha um monte de amigos lá. Tá, mas o senhor consegue nominar alguns deles? Nossa, pior que eu não vou lembrar o nome de todos. Tá, mas é alguns que estavam jogando futebol lá? Nossa. Era o Fabrício, o Juan. Acho que só eu não vou lembrar de tudo, mas eram esses dois que me ligou. Tá, mas o Fabrício e o Juan estavam jogando futebol lá, é isso? Fui lá ver ele jogar bola. E eles encontraram com o senhor lá, pelo menos se avistaram, conversaram, é isso? Não, eu fui sozinho de moto, cheguei lá e já tava lá já. Tá, mas eles viram que o senhor estava lá, então, Viu? acompanhando o jogo? Tá, ok. Aí o senhor retornou para casa? Sim, senhor. E aí fez mais alguma coisa ou ficou em casa? Não, fiquei em casa mesmo. Tá, e aí dormiu em casa também? Sim, senhor. Ok. Quando é que o senhor tomou conhecimento aqui da morte da vítima? Do Jefferson? Como que eu fiquei sabendo? Fiquei sabendo por televisão. Passou na TV no outro dia, meio-dia. Tá, mas então foi no dia seguinte, é isso? Isso, no dia seguinte. Já o quê? Daí no programa do almoço? Ali, passou no jornal do meio-dia, né? Tá, e o senhor conhecia a vítima? Conhecia do bairro. Tá, que tipo de relacionamento que o senhor mantinha com ela? Nenhuma. Nenhum? Não. Tá, mas era só conhecido do bairro? Tinha amizade? Tinha inimizade? Não tinha amizade, só de vista assim. Tá certo. Onde é que estava a sua irmã, a Crislaine, que foi aqui ouvida? Onde ela estava na hora? Isso. Não sei, senhor. Ela ficou comigo a tarde inteira em casa, né? Que eu tava ruim, ela também tava trabalhando. Daí depois, escurecendo, ela já saiu já. Não sei que horas que ela saiu. Tá, mas então, por ocasião aqui da morte da vítima, ela não estava em companhia do senhor? Até umas 7 e pouquinho, acho que ela tava. Não sei até que horas que ela saiu, mas tava escurecendo já. Tá, entendi. E ela foi para onde, o senhor sabe dizer? Não sei dizer. Acho que foi para casa da amiga dela, não sei. Tá, e de lá para cá, daí, ou seja, no momento em que ela saiu de casa, depois o senhor foi ver o jogo de futebol e voltou. Quando que o senhor voltou a conversar com ela? Conversei com ela? Acho que só no outro dia de manhã cedo, porque eu já cheguei e fui dormir, tomei mais um remédio para ver se melhorava um pouco. Tá, entendi. Não chegou a conversar com ela no mesmo dia? Nem pessoalmente, nem por telefone, mensagem, nada? Acho que não.
Tá. O que o senhor tem a ver aqui com a morte do Raul? O Raul era filho da vítima, é isso? Sim, também me acusaram desse crime aí, provei, fui inocentado e não sei porquê também. Tá. Quem é que matou o Raul? Não sei. Nem por qual motivo, o que aconteceu, o senhor não sabe dizer? Nem procuro saber esse negócio, não tem porquê pra eu saber, né? Tá. Conhecia o Raul também? De vista? Tá. Tinha algum tipo de relacionamento com ele? Não. Nada também? Não. Tá. O que o pajé, o Jefferson, fazia da vida? O comentário que rola na vila que ele era traficante, né? Agora se ele era, não sei, nunca vi. Tá, entendi. O senhor mexia com droga também? Não. Nesse que eu fui preso com a droga, eu tava morando em São José, daí eu pagava aluguel. Tá. Foi bem na época da epidemia daí. Daí meu serviço que eu trabalho registrado fechou, né? Daí eu tava trabalhando numa pizzaria lá de noite lá, daí eu conheci um cara lá e perguntou pra mim se eu não queria guardar uma sacola pra ele, que ele me ajudava por semana com R$200. Daí eu peguei e guardei a sacola e acabei me ferrando. Tá, mas essa sacola o que era? Eu não sei o que tinha dentro, ele só mandou guardar lá no apartamento onde que eu morava e ele falou que quando ele precisasse ele ia me ligar ou ia me procurar na pizzaria pra pegar a sacola de novo. Tá, e quem que era essa pessoa? Eu não lembro o nome dele, senhor, que eu conheci só mesmo na pizzaria lá, porque ele ia direto comprar pizza, entendeu? Daí eu tava ali com a moto esperando pra fazer a entrega. Tá, mas aí o senhor pegou uma sacola de quem o senhor não conhecia, sem saber o conteúdo? Eu tava precisando de dinheiro, né, senhor? Tinha que pagar a prestação prestação não, o aluguel, o condomínio. Daí eu tava passando por dificuldade, o meu serviço fechou, né? Fechou por causa da pandemia e não tava recebendo. Tá. Voltando ali, em relação à morte do Raul, né? O senhor disse que foi acusado, depois foi julgado e absolvido, certo? Sim, senhor. Tá. O fato do senhor ter sido acusado e depois absolvido gerou algum tipo de problema em relação à vítima? Então, lá quando eu fiquei preso, em 2019, chegou uns rapazes lá onde que eu estava preso, falando que o pajé queria me matar, né? Mas eu nunca fui procurar saber. Foi o boato que chegou lá pra mim, quando eu estava preso lá em 2019. Tá, mas isso dentro da prisão, é Dentro da prisão. Por outros presos? Por outros presos. E ele queria matar o senhor por quê? Porque eu fui acusado da morte do filho dele. Tá, mas pela acusação, não porque o senhor efetivamente teria matado, é isso? Ou ele acreditava que o senhor tinha matado? Por acusação, né? Porque acho que ele pensou que eu tinha matado o filho dele, mas não tenho porquê, não tenho rixa com ele, não tenho nada, nunca desavença nenhum. Tá. O senhor chegou a conversar com ele? Nunca conversei com ele, não. Conversar por telefone, que seja? Não. Por mensagem, nunca? Não. E fora essa conversa que foi trazida aí por terceiros, né, na prisão, teve mais alguma coisa? Teve aquela ameaça no Facebook, né? Que minha mãe me avisou esses negócios. Hein? Tá, e o que é essa ameaça no Facebook? Eu não vi a mensagem, só minha mãe avisando que tinha falado pra ela que ele tinha postado uns negócios no Facebook. E ele postou o quê? Não sei o que estava escrito. Tá, mas era em que sentido? Ele postava, falava alguma coisa do senhor, é isso? Não? Falando que queria vingar a morte do filho dele, não sei o que lá. Se referindo ao senhor? Acho que sim. E aí a sua mãe viu, identificou que seria ele, no caso? Porque lá no bairro que rolava, né, o comentário que tinha sido eu, né. Ok. Em relação à esposa da vítima, o senhor sabe quem é? A Vanessa? Conheço de vista também. Tá. Com ela também não mantém nenhum tipo de relacionamento? Não. Tá. O senhor acompanhou aqui, ela foi ouvida, né? E o senhor acompanhou aqui também, que eu creio que tomou conhecimento da audiência, também que teve antes, aqui numa fase antecedente. Sim, senhor. Que ela apontou o senhor como um dos autores, teria reconhecido o senhor. Sim, senhor. A que o senhor atribui isso? Eu não sei, acho que deve ser perseguição dela, porque eu fui acusado da morte do filho dela, não sei por que ela está querendo me acusar assim. Tá. O senhor estava preso também em 2019, né? Sim, senhor. E o senhor saiu da cadeia quando? Eu saí em 2020. Tá. Em que data? Nossa, acho que foi mês 3 ou mês 4, alguma coisa assim. Tá, em março ou abril? Por aí. Tá, e esse fato aconteceu aqui em outubro, é isso? Cerca aí de, talvez, então, pelo que o senhor está dizendo, uns 6 meses, é isso? Que eu fiquei na rua? Não. O senhor disse que saiu em março, abril de 2020. Aham. E
Esse fato, em verdade, perdão, aconteceu em 2021, então foi mais de ano depois, é isso? É, faz mais, verdade. E quando o senhor saiu da cadeia, o senhor saiu em liberdade integral ou não? O senhor Não, tinha... saí certinho. Uhum. Eu quero dizer, não tinha monitoração eletrônica, tornozeleira? Não, Tá. E isso foi em 2021. Não, perdão, que o senhor saiu da cadeia. 2000... Pela morte do Raul. Pela morte do Raul, saí tornozeleira. Tornozeleira. Isso. Tá, e foi em que data? Foi isso daí, mês 3 ou mês 4, alguma coisa assim. De 2020. Tá, e aí o senhor ficou na rua com tornozeleira até quando? Acho que até mês 8, daí eu fui preso de novo. No tráfico? Isso. Tá, então em agosto de 2020 o senhor foi novamente preso, e mais essa vez por tráfico foi aquele episódio que o senhor já contou aqui da sacola. Isso. Em Pinhais. O senhor ficou preso quanto tempo daí? Então, daí eu fui pro júri do Raul também, daí eu fiquei um ano, né? Esperando o júri daí. Não, veja, é que o senhor disse que saiu... o senhor Saí em foi preso 2020. em março, ok? Pela absolvição em relação ao Raul. Não tinha sido absolvido ainda, fui pronunciado a júri. Tá, perfeito. Aí no segundo momento, em agosto de 2020, o senhor foi preso pelo tráfico. Sim. Em São José. Isso. Ficou quanto tempo preso? Fiquei um ano. Tá, um ano até agosto de 2021. Daí esperando o júri também. Tá, e o senhor foi absolvido no júri em que data? Foi 2021, acho que mês 6, eu acho, alguma coisa assim. Em 2021, junho? 2021. Tá, perfeito. E aí o senhor permaneceu preso por conta do tráfico ou não? Não. Já, daí fui absolvido e já fui solto dia 15 de julho. Julho? Julho. Tá. Então, dia 15/7, o senhor foi solto. Isso. E aí esse episódio aqui, ou seja, essa morte aqui do Jefferson foi em outubro de 2021. Cerca de 3 meses, alguma coisinha ali. Por aí. Cerca de 90 dias depois, né? Um pouquinho mais, na verdade, né? Acho que sim. Tá, ok. E aí, nesse intervalo em que o senhor estava solto ali, teve algum incidente ali envolvendo o Jefferson, o pajé, a morte do filho? O senhor não? Um desentendimento, uma ameaça? Não, eu nem ficava... Meu negócio era só trabalho. Tá. Eu trabalhava de dia e trabalhava de noite. Essa ameaça ali que o senhor disse no Facebook, que sua mãe comentou, foi quando? Não sei quando que foi certinho. Tá, mas foi nesse período de 3 meses, entre o senhor aí. sair da cadeia e depois da morte? Acho que foi quando eu saí, por aí. Uhum. Foi nesse período, então? Acho que sim. Tá. O senhor não chegou a responder essa ameaça? Não. Tá. E o senhor sabe dizer quem é que matou o... Pior que também não sei. Uhum. O senhor tem algum apelido? Não. Tá. Chama o senhor de Lalá ou Lá? Não. Ou LA? Não. Não? Meu nome é Lailson. Só Lailson? Sim. Uhum. E o senhor foi preso quanto tempo depois aqui da morte dele? Quando que foi a morte dele? Foi, pelo que consta aqui, foi no dia 21 de outubro. Eu já confirmo para o senhor aqui. 8 de outubro de 2021. Isso, 8 de outubro de 2021. Eu caí dia 25 de novembro. Tá, um mês e pouco depois, Isso, né? fui preso. Uhum. Na ocasião, a polícia prendeu seu celular? Acho que sim, tinha 3 celulares lá em casa, que era acho que o meu, da minha irmã e da minha sobrinha. Tá, e foram todos apreendidos? Sim. Tá, alguns desses celulares era o celular que o senhor utilizava, é isso? Sim, senhor. E que celular que era esse? Um iPhone. Uhum. Fazia quanto tempo que o senhor utilizava esse celular? Nossa, eu tinha comprado ele há pouco tempo. Uns 2 meses, acho. Mas aí foi depois da morte do Jefferson ou não? Que o senhor comprou esse celular? Não, acho Foi que depois do dia 8 de outubro? Não lembro certinho, mas eu comprei não fazia muito tempo. Uhum. Tá ótimo. O senhor foi interrogado na delegacia de polícia? Não. Fui, mas o meu advogado não foi, daí eu mantinha em silêncio. Tá, por orientação do seu advogado, então não respondeu as perguntas, é isso? Daí a Tatiane Guzella mostrou os vídeos lá, falando que era eu. Eu falei, como que eu não é eu, porque eu não consigo correr, né? Eu tenho uma perna que eu quebrei fratura exposta, uso pino. Daí eu falei pra ela que eu não conseguia correr. Ela falou que era eu e pronto, acabou. Tá. Aí depois teve uma audiência, né? Sim, senhor. Aí nessa audiência o senhor teve a oportunidade de falar e daí também respondeu as perguntas, é isso? Sim. Tá. O que o senhor contou nessa audiência confere com o que o senhor está contando aqui hoje ou não? Tem alguma diferença? Não, acho que não. Uhum.
Tá, o senhor mencionou que sofreu um acidente, né? Sim, senhor. Uhum. Eu tenho uma perna maior que a outra. Tá, esse acidente aconteceu quando? Acho que foi em 2016, eu acho. Ah, tá, já tem um tempo, não foi então ali próximo da data, né? Não, mas eu tenho uma perna maior que a outra e uso uma hóstia e 3 parafusos na perna. Tá, mas isso impede o senhor de caminhar, não? Sim, ando mancando. Mancando, tá. Sim, senhor. Impede o senhor de andar de motocicleta também não, porque o senhor trabalha com moto, né? Não, de moto não, porque eu não uso as pernas, né? Só para descer, colocar o pezinho. Não... Tá. Qual que é a limitação que o senhor tem em função disso? Limitação? Como assim? Limitação. O senhor disse que não consegue correr, é isso? Sim, senhor. Tá. Tem mais alguma coisa que o senhor não consiga fazer em função do acidente? Não, só a perna mesmo, que ficou uma maior que a outra e eu manco, né? Uhum. Tá, entendi. E sente dor? Tem tratamento ainda hoje ou não? Dor sinto, mas para tratamento não, mas direto dói. Uhum. Se quiser ver, até eu mostro pro senhor aqui, ó. Pode mostrar se quiser, não tem problema. Aqui, ó. Tá, que seria ali, parafuso, que chama aqui, isso? ó. Uma tala? Tem 2 parafusos aqui e um aqui, ó. Uhum. Ó, minha perna é defeituosa. Tá, entendi. Quando o senhor soube da morte do Jefferson aqui, qual que foi a sua reação? Para o senhor indiferente ou... Para mim não tem porquê. Para mim tanto faz, não tenho nada a ver com ele. Tá. A gente ouviu aqui a sua irmã, né? Por qual razão que ela comemorou que ele tinha sido morto? Ah, por causa dessas ameaças, né, que ele estava fazendo para mim, né? Uhum. Tá. O senhor tem mais um irmão também? Sim, o Douglas. Tá. Ele é mais velho ou mais novo? Mais velho. Ele é o mais velho, eu sou do meio e minha irmã é mais nova. Tá. Qual que é o nome dele completo? Douglas dos Santos Araújo. Tá. O Douglas conhecia a vítima aqui? Do bairro também, que nós mora também? faz muitos anos, né, que nós mora no bairro, né? Tá. E ele tinha algum problema também com a vítima? Não. Tá. Ninguém de nós tinha problema com eles. O senhor chegou a conversar com o Douglas nesse dia? Ele me ligou, perguntou onde que eu tava. Uhum. Eu falei que tava vindo do jogo de futebol. Tá. E ele ligou por qual razão? Pra saber que eu tava sabendo o que tinha acontecido. Uhum. Ele contou pro senhor? Não, só falou que tinha matado o pajé, mas falei, o que eu quero saber isso daí? Não quero, pra mim não tanto faz, tanto fez, né? Tá. Mas o senhor disse no início que tomou conhecimento da morte no dia seguinte, na TV, no meio-dia? Sim. Mas ele veio comentar pra mim, mas eu nem quis saber de nada. Falei, não quero saber de nada. Pra mim não faz diferença nenhuma. Uhum. Tá. Tá ótimo. Minha parte aqui, por enquanto, eu não tenho mais perguntas. Ministério Público. Obrigado, Samir. Boa tarde, senhor. Boa tarde. O senhor já confirmou que o senhor tinha um iPhone. Sim. Na hora da busca lá e foi apreendido. Nesse celular tinha uma conversa sua com uma pessoa chamada alcunha MGN. Quem que é? Quem MG? é? Contato é MGN, só as iniciais. Não tô lembrado, senhor. Só para os senhores verem, está no movimento 19.2 do processo. Nessa conversa, o senhor fala sobre, vou resumir, os mesmos conversam sobre policiais que estariam dentro da quebrada. E também conversar sobre um tal de Rosa, sobre alguma coisa que estaria para chegar. Tá para chegar sexta-feira a caminhada deles. Se pá, ele perguntou quanto que eu vou precisar. Ali o Rosa vende bastante para ele, gay. Tá ligado? Eu tava preso com um piá que era piá dele lá. Que pegou um pó teu lá, lembra, né? Lembra lá? O teu ele pagou, ficou devendo para mim o sem vergonha. O que é esse pó que você estava conversando, que ficou devendo? O que era? Não lembro, senhor, o que era. Não lembra da conversa? Não. Nessa mesma conversa, no começo dela, é falado sobre a Rotan, tá na área lá. Por que vocês avisavam da Rotan na área, um pro outro? Não sabe também? Entendo. Nesse mesmo celular, o histórico de pesquisa da internet consta uma pesquisa sobre a morte de uma menina chamada Kimberly. O senhor sabe dizer por que no seu celular tinha uma pesquisa na banda B sobre essa morte? Não sei, senhor. Não sabe? Não. Logo em seguida também tem uma pesquisa sobre uma morte de um traficante chamado Luiz Felipe Cardoso, conhecido como Macaco. O senhor sabe quem é essa pessoa? Não conheço. Ah, não sabe. Quando o senhor foi ouvido perante o juiz, por que o senhor não contou que o senhor tinha ido no jogo de futebol, como o senhor falou agora? O senhor... Porque eu tinha esquecido, senhor. Ah, tinha esquecido. Uhum. É muita coisa na cabeça que E a passa, sua irmã não. também tinha esquecido de falar sobre isso? Não sei, senhor. O senhor estava presente na audiência, não estava?
Mas ela foi sozinha, eu estava preso, né, na audiência. Aí o senhor não acompanhou a audiência? Acompanhei. A oitiva dela? Acompanhei. O senhor não viu ela contando o que aconteceu? Sim, Então o senhor lembra o que ela falou? mais ou menos. Naquele dia, você conversou com a sua irmã? Qual dia? Naquele dia Minha da irmã morte? estava o dia inteiro comigo Não, dentro de casa. por celular. Por celular, não lembro. Não lembra de ter falado Não. ou não? Certo. Com o seu irmão Douglas, você lembra de ter conversado? Sim, porque ele me ligou. Quem que é Emerson? Emerson? É, Não sei. não sabe quem é. Quem é... Deixa eu achar aqui. Por que o senhor resolveu trocar de celular logo depois a morte do pajé? No caso, não logo depois que eu falei, depois da morte Mas do eu pajé. não falei que eu troquei antes. Eu não sei se foi antes que eu comprei o celular ou depois. Não, porque o relatório fala que só tem que as mensagens que tem é só de novembro em diante. Não, eu não sei se foi antes que eu comprei ou foi depois. Mas eu acho que foi antes, mas não estou lembrado bem certinho. Entendi. Ok. Excelência, da minha parte seria... Ah, desculpa, tem mais uma pergunta. Em relação à morte do Felipe, deixa eu ver se estou equivocado e você me explica. Você estava no local do crime, mas não teria nada a ver com os fatos, é isso? Sim, estava lá. Porque o senhor estava, inclusive, com tornozeleira naquela época, foi Sim, monitorado. senhor. Então o senhor estava na cena do crime, Sim, senhor. mas alegou que não tinha nada a ver com o crime, é isso? Não fui eu. Isso, entendi. Eu estava lá, eu passando, ele estava com uma faca na mão, porque eu conheci o Felipe desde piazinho. Daí ele queria dar umas facadas nas meninas que ele estava brigando com a mulher dele. Daí eu fui lá e parei a moto que eu estava passando. Falei assim, ô Felipe, para com isso daí, vai fazer alguma cagada aí. Certo. Daí do nada chegou um cara de touca e máscara dando tiro, eu peguei e saí correndo. Deu tiro nele. Aham, E ele sim. morreu. Sim, senhor. Certo. Em relação ao Raul, a acusação, dizendo que o senhor fez, que o senhor falou que não fez. Sim, senhor. Em relação ao Raul, qual era a acusação? Que o senhor estava no carro enquanto o cara matava, era isso? É, foi isso daí. Que vocês teriam ido até o local, essa pessoa do coxa desceu do carro, Eu não- matou. Só sei que foi me acusaram isso daí e eu provei Não, que... eu sei, eu não estou dizendo que o senhor foi condenado, só estou perguntando, a acusação não era essa? Sim. Era essa. E o senhor acabou absolvido por quê? O senhor sabe? Alguma testemunha não foi mais encontrada? Não A testemunha presencial não compareceu? Por que o senhor foi absolvido? O senhor sabe? O senhor já foi absolvido, Sim. sem indiscutível. O motivo é, você sabe por que o senhor foi absolvido não? Pior que eu não sei. Ah, então tá bom. Em relação a essa droga na tua casa, o que a polícia encontrou na tua casa lá? Encontrou essa sacola com droga. Quanto que tinha de droga lá? O Não senhor sei, lembra? senhor. Que droga que era? O senhor lembra? Também não sei, só sei que o rapaz me deu uma sacola pra me guardar e eu não mexi nada. Bom, mas eles abriram na tua frente ali na hora que deram a busca. Não, fizeram? abriram na delegacia. Ah, eles nem levaram sem saber o que tinha dentro. É, só levaram, falaram que era droga e levaram na delegacia, daí mostraram lá o que tinha. Entendi. Quanto tempo antes do fato você pegou essa sacola? Quanto tempo antes da prisão? Quanto tempo antes entre a polícia encontrar a droga, você estava com essa posse dessa droga? Quanto tempo você ficou? Fazia acho que umas 2 semanas só. Umas 2 semanas. Aham. E a pessoa não entrou mais em contato para buscar, ia ficar lá? Não. Entendi. O senhor já confirmou, né? Eu não quero ser redundante e perguntar de novo, então só vou perguntar. O senhor já falou se a tua mãe mostrou para você a suposta... Não mostrou mensagem. É porque no seu depoimento em juízo... Ela falou pra mim. Ah, ela falou. Falou pra mim. Falou da Isso, mensagem. Ah, isso. Tá, entendi. Ela não mostrou, ela falou. Não, minha mãe mora na praia. Entendi. E ela segue a vítima? Ela seguia a Não, vítima? você sabe como que é bairro, né? Acontece um acontece aqui, outro acontece aqui, já tá todo mundo sabendo ao redor. É comunidade, né? Certo. Ok. O senhor conhece o Emerson Luiz Pinto, não? Não. E a... Ok. Nem o Fabiano José? Não.
A sua irmã, que já contou aqui, o senhor já viu, só confirmar. A senhora Vanessa é do mesmo bairro de vocês, mora ali próximo? É, mora próximo. A vida inteira com vocês? Com nós não, do lado não. Não, no local ali, no bairro? Sim. Ok. Tem mais perguntas, excelência? Agradeço, obrigado. Sim, excelência. Na época da morte do Raul, você tinha conhecimento que esse pajé estava preso? Acho que sim. Tá, mas esse conhecimento você foi por quê? Por comentários? Comentário. De quem? Comentário onde que eu estava preso. Acho que falaram para mim que ele estava preso também. Tá. E após a morte do pajé, você falou que foi preso, né? Do pajé, desculpe. Do Raul, naquela época. Você disse que você foi preso, né? Nesse momento que você estava preso, você falou que recebeu uma ameaça lá dentro. Ameaça lá dentro. Né? Queriam... falando que ele falou que ia me matar, não sei o que, essas coisas. Ah, é? Nessa época você chegou a ser transferido lá Eu estava lá no CCP, depois fui pro CDP. Mas essa transferência foi por causa dessas ameaças? Sim, um pouco sim. Você chegou a relatar lá para os... Aham, pro diretor da cadeia. Tava com medo, né? Se acontecesse alguma coisa comigo. Tá. Houve algum comentário que o pajé era do PCC? Nunca ouvi falar. Não? Não. Você chegou a ver o vídeo, né? Sim, vi o vídeo na televisão e na outra audiência? Outra audiência, isso. Tá. E quando você visualizou esses vídeos aí, você viu o pessoal correndo. Chegou a fazer alguma argumentação ali que você não conseguia correr daquele jeito? Eu comentei, né? Mostrei minha perna no dia, acho que foi pro senhor ali, pro senhor juiz, que eu mostrei minha perna, que eu tenho a perna maior que a outra. Comentei. Tá. Você sabia que o pajé era traficante, uma pessoa perigosa lá no bairro? Então, no bairro rolava, né? Eu não sei se ele era, mas que rolava bastante esse comentário, rolava. Bom, a primeira ameaça que você ficou sabendo do pajé foi essa lá na delegacia, no presídio? Do presídio, Essa foi a primeira ameaça? Foi a primeira. Teve algumas outras depois, ventilaram, o pajé vai te pegar, né? O boato rolava, né? Tá, e depois que você foi solto, e o pajé também estava solto, porque o pajé foi solto em 2020. Você também foi solto em 2020. 2020. Né? Estavam os dois soltos nessa época. Sim. Eu acho que permaneceram, pelos meus cálculos, uns 6 meses ali. Sim. Solto, 6 a 8 meses. Nessa época aí, você não ficou com medo do pajé, vinha atrás, por causa dessas anteriores ameaças? Ficava com medo, mas aí eu trabalhava, não ficava muito na rua, só ficava com medo da hora que vinha pra casa de moto, né? Tá, e você chegou a mudar de lugar lá? Sim, às vezes eu ia pra São José, pra casa de um amigo meu, dormir lá. Aonde você foi preso? Isso, porque eu ficava com medo, né? Porque eu moro do lado, às vezes vai lá, tá eu, minha irmã, minha sobrinha, os caras pulam lá, quer fazer alguma coisa, eu preferia. Então você meio que fugiu do... Eu ficava um tempo em São José, dormindo lá na casa do meu amigo e ficava, às vezes, no bairro que era mais perto. Você não parava muito na sua casa, então? Não. Quando os policiais te prenderam essa situação, eles aprenderam alguma arma com você? Não. Alguma outra coisa ilícita? Nada. Só os 3 celulares? Só os 3 telefones. Certo. A pessoa de Fabiano, você conhece ou não? Não. Essa mulher do pajé, a Vanessa, você disse que conhecia lá do bairro, né? Sabe dizer se ela foi presa alguma vez? Teve conhecimento ou não? Acho que teve um boato lá que ela foi presa por tráfico de droga, acho. Tá. Tem uma denúncia nos autos ali, que eles falam que você também é traficante lá no Alto Boqueirão. E o vínculo aqui que estão trazendo para esse processo é de que é uma disputa de tráfico. Se eu fosse traficante, eu não trabalhava registrado e de motoboy de noite.
para sustentar, ajudar minha mãe, que minha mãe sofre de pressão alta, diabetes. Daí eu trabalho em 2 serviços para ajudar ela, né? Tá, você já usou droga alguma vez? Quando eu brigava com a minha namorada, às vezes, mas vez quando eu fumava uma maconha, mas era raramente. Tá, Renan Kaique, ele foi ouvido aqui em Juízo. Você conhece ele? Coisa de vista do bairro também. Ah, é? Uhum. No teu celular, no dia que você foi preso, apareceu umas mensagens ali, umas fotos. Até o policial descreve aqui. Análise da galeria de fotos. Há 2 vídeos de uma reportagem de um programa policial que mostra uma matéria onde um Emerson havia saído da cadeia e estava ameaçando parentes. Emerson, inclusive, passou áudios a uma parente, onde dava a entender ser ele um dos atiradores que vitimou Jefferson Santana. Sim, Crime investigado nesse inquérito policial. O que você me diz desse vídeo que estava no teu celular? Esse vídeo que apareceu, acho que foi no canal 7 ou no canal 4. Apareceu esse rapaz mostrando o vídeo dos caras matando lá o pajé. E ele falando que é assim que se caça, assim que se faz, falando na televisão. E repercutiu isso daí em todos os canais do 4 e do 7. Ele falando que ele falando tinha... que ele que matou, olha como que nós faz aqui, ó, que nós é caçador, não sei o que lá, não sei o que lá. Certo. Sem mais perguntas, Silêncio. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Das testemunhas de defesa, uma eu vimos aqui que foi indicada pela sua irmã. Uhum. E a outra foi indicada por você ou por sua irmã também? Acho que foi pela minha irmã. Também? Uhum. E você sabe por que ela não teve a preocupação de indicar uma testemunha que estivesse jogando futebol naquele dia? Sim, mas você sabe como que é esse negócio. Quando você pede ajuda para alguém, não é todos que querem te ajudar. Não é todos que se põem a vir assim. Ela teria pedido e a pessoa se negou? Não foi nem pedido nada, porque né, lá no bairro você sabe como que é, o povo não gosta de ajudar um outro. Pelos demais? Em relação ao Fabiano, que seria a pessoa que a Vanessa, se não me engano, que é o nome dela, estaria na casa, queria saber se você conhecia ele ou se tinha alguma relação com ele. Não me escutei. Com o Fabiano. O senhor conhecia ou tinha alguma relação com o Fabiano, que a Vanessa citou que estava na casa dele? Não conheço ele. Laílson dos Santos Araújo, realizamos aqui no dia de hoje o julgamento do senhor em relação à acusação que foi formulada pelo Ministério Público. Ouvimos aqui testemunhas, o senhor foi interrogado, deu sua versão a respeito do que aconteceu. Em sequência, o promotor de justiça fez a exposição do que entendeu devido aos jurados e, da mesma forma, também fez seu defensor a seu favor. Ao final de tudo isso, o Conselho de Sentença chegou a uma conclusão e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura essa de maneira resumida, ela é um pouco extensa, mas que depois o senhor Laílson terá acesso na íntegra, se assim desejar. Dessa forma, então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder a série de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão: a linha A, reconhecer a existência do fato; a linha B, atribuir a autoria ao réu; a linha C, não absolver um acusado; a linha D, reconhecer a qualificadora da motivação torpe; e, por fim, a linha E, reconhecer a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Item 3, positivo. Diante disposto, em atenção do Conselho de Sentença, julga-se procedente a acusação a efeito de condenar o acusado, Laílson dos Santos Araújo, pela prática da conduta prevista no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º e 4º do Código Penal, ou, em outras palavras, aqui um homicídio qualificado. Item 4, 263 da pena. Eu dispenso a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, a hora fixada em 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Mantido aqui o decreto preventivo, já vigente, bem como também
ordenado o início imediato do cumprimento da pena em vista aqui da soberania que revestem as decisões do Tribunal do Júri. Eu dispenso a leitura dos mais itens. Curitiba, plenário final do júri, dia 8 de março de 2023. Pelo Ministério Público, alguma colocação, algum requerimento? Pela defesa, doutor? Não, só a apelação. Tá, para interpor recurso, né? A gente consta em ata já, sem problema algum. Bem, então, agradecendo a presença de todos, Ministério Público, Defesa, servidores, escolta policial, o serviço terceirizado, em especial jurados, ao que nos acompanha aqui.